Alinhar a oração dele. Gente, é alinhar. Qual é a sua oração? Deus, o que o Senhor quer pra mim no meu caminho? Olá, sejam muito bem-vindos ao Aloncast, um podcast que conecta fé e negócios. E hoje nós vamos conversar com uma mulher inspiradora e muito doce. Ela transformou o seu talento e fé num negócio de muito sucesso e é conhecida como a doceira dos globais. Sabe quem é ela? É a Lu Machado, da Lu Chocolate. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada pelo convite. É isso mesmo, olha que bonitinho, né? A apresentação. A Lu Machado é fundadora da Lu Chocolates, empresária em Santo André e referência em confeitaria corporativa inspiradora pela fé, disciplina e propósito. Lu, é um prazer te receber. Eu que agradeço o convite e vamos iluminar muitas pessoas, adoçar muitas pessoas. Vamos adoçar certeza, muita vamos gente. Né? Lembrando sempre que você que está assistindo a gente aí ou nos ouvindo, não deixe de seguir, curtir, compartilhar, já encaminha para alguém que você conhece, que certamente a história de hoje vai ser bem legal. Lembrando também que o Aloncast é um oferecimento da Alon Capital, finanças com propósito. Você quer investir melhor e ter uma melhor rentabilidade de uma forma alinhada com seus valores e propósitos? Então, na Alon Capital, nós ajudamos você a planejar e investir com propósito. Vem comigo. Vamos lá? Bora, esposa. Eu começo aqui? Bora. Preparada? Preparada, vamos. Assim, nasci pronta. Fala Nasci assim. pronta, é Nasci isso aí. pronta. Tá já. E vamos falar um pouquinho da sua história, né? Você começou do zero, com amor pela culinária, principalmente pelo doce, e com muita Sim. coragem começar do zero, né? O que te fez dar o primeiro passo e oficializar a Lu Chocolates lá atrás, lá atrás em 2004, né? Como é que foi transformar o seu dom em negócio? Uma ótima pergunta isso, porque sempre vem na minha memória, eu sempre gostei de estar dentro da cozinha. De todos os cômodos dos lares, das vizinhas, de parente, tudo era na cozinha. Eu vim de uma família muito simples, principalmente não passamos fome, mas é uma família muito unida, das duas partes, de pai e de mãe, mas muito simples. Meu pai trabalhava em indústria, depois ele saiu e foi trabalhar em prefeitura, essas coisas, mas entrou no alcoolismo. E aí é só eu e meu irmão. E esse alcoolismo do meu pai, eu dava essas fugidas para casa das vizinhas, porque realmente ele chegava bêbado e caía e o pessoal chamava. Então, aonde eu via que tinha muita gente movimentando, eu estava. Olha só, é muito lindo quando você vê que Deus já trabalhou os sinais lá atrás. E eu sempre gostei. Então, quando elas faziam um bolo, alguma coisa, eu tava lavando a travessa, ou eu tava comendo, né, o restinho das coisas, ou eu tava limpando alguma coisa delas. E eu, super menina de 10, 11, 12 anos. E minha mãe, vem pra cá. E eu adorava ficar, porque eu gostava disso. Minha mãe também, todos os aniversários, fazia aquele bolo de prestígio, que a gente sempre tem essa recordação da nostalgia. E isso foi ficando. E aí, veio passando isso, aos poucos, né? Os anos vão passando. Eu comecei a trabalhar em Mauá, na Demilos. Depois eu fui pra Besni. E eu comecei a namorar muito cedo, com 18 anos. 17 anos e meio, na realidade. E com 20 anos eu estava no altar. Então, o Marcos, meu primeiro namorado, ele também morava na Rua de Cima. E ele fazia Senai na época, super em evidência. O Senai naquela época, Eu todo fiz mundo Senai que fez também. Senai, tá vendo? O torneiro Quem é mecânico. do ABC O não Marco fez também também. era torneiro, fresador, Isso, CNC. Operador de máquinas, ferramentas. E aí o Marcos passava de a pé e minha mãe, tem um rapaz que quer te ver. Eu, claro que não, porque eu morria de vergonha do meu pai. Olha como que era. Morria de medo, de vergonha. Se meu pai cair e tal, e como que vai ser ele? Né? E aí, assim, e o mundo lá fora, pra mim, era muito diferente. Eu estudei no SESI, então o SESI era 8ª série naquela época, era, sei lá, 1, 2 no máximo que tinha beijado com 14 anos. Então eu não sabia o que era droga. Realmente. Eu totalmente virgem mesmo, tá? De várias coisas. E aí, tipo, não sabia o que era droga. Não tinha muito isso, gente. E se tinha, era muito fora da minha casinha. E aí comecei a namorar o Marcos. Então, finalizamos a casa, que meu pai tinha construído uma casa gigante lá no quintal. O terreno é gigante. Um super sobrado, ele não tinha conseguido acabar. Por conta dessas dificuldades dele, né? Por causa da bebida. Mas eu sou
cópia do meu pai. Se você olhar bem, eu tenho os olhos grandes, sou falante e sou 220. Meu pai era assim. Infelizmente, ele não destruiu uma família, ele destruiu ele mesmo, sabe? Porque ele nunca bateu em ninguém, nunca, nada, nada. Então, meu pai, o apelido dele, ele faleceu em 2011, mas o nome dele, cara, legal. Então, todo mundo, e meu pai faleceu com extremamente um nome limpo, honrando, várias coisas, e ele se perdeu ali no processo todo, mas deixou casa, deixou tudo. E aí ele só se entregou realmente pra isso, né? Essa dificuldade que a gente menor não conseguia. Então, quando eu casei, eu já tava trabalhando na Besni. Então, eu casei com 20 anos, fiz 27 agora de casada. 20 anos, e tinha uma mulher que passava em todas as lojas no centro de Mauá, lá na Besni, na Demilos também ela passava. Uma cesta de Vime, tipo de chapeuzinho vermelho. Tinha uns chocolatinhos, tabletinhos embaladinhos, como se fosse um Prestígio, um Choquito, só que embaladinho no papel prata. Eu me recordo muito. E ela tinha um cabelinho curtinho e tal. E ela bem impecável, um paninho de prato impecável, branco impecável. E aí todo mundo comprava na Cardinetinha. Naquela época, e ela passava em todas as lojas. Eu lembro que eu não conseguia comprar muito porque eu casei com o Marcos, os dois, mas eu tinha minha família, meu pai e minha mãe pra cuidar. Né? Eu tinha ainda ali o zelo de várias coisas ali pro meu lar também. Ali, De honrar os pais, né? Honrar os pais. E aí, o Marco já casou ciente que ele casou com mais 2 Casou filhos, com a família, né? Casou com todo mundo. E o Marco é muito bonzinho, né, mesmo, né? Você conhece, então ele é isso, sabe? Eu sou 220, mas ele tem um coração enorme. E aí, lá nisso, quando eu fui pra Besni, eu trabalhei no estoque, depois trabalhei no caixa. Quando eu engravidei, e essa mulher passava vendendo. Quando eu engravidei, eu lembro que a minha gerente falou assim: eu não acredito que você engravidou. Porque, na realidade, engravidou várias vendedoras na mesma época. Nossa. E eu era uma boa... Não, eu era uma boa profissional do que eu fazia. Eu ajudava todo mundo, sabe? Eu adorava dobrar as roupas e tal. Eu me entregava sempre para aquilo que eu tava fazendo. E aí, eu falei assim... Nossa, acho que também seria legal vender esse chocolate. Porque vai ser uma coisa fonte de renda. E o gerente, quando eu falei pra ele assim, depois dos 4 meses que eu ganhei o Lucas, né? Tive os 4 meses, um mês de férias e tal. Fui tirar a habilitação nessa época e passei lá e eu lembro do nome dele, Farias. Ele, você tem certeza que você vai sair? Falei, eu tenho, porque agora que o Lucas... Não sei quanto seu marido ganha, mas posso te falar uma coisa? Pense muito bem. Faça alguma coisa. Aí eu falei assim, eu tô pensando em fazer o chocolate, igual a mulher vende aqui. Aí ele, você? Eu falei, é. Ele falou, não atrapalhando ninguém das vendas. Eu falei, não vou atrapalhar. Eu vou ser quietinha, eu fico no refeitório bonitinho com as minhas coisinhas e tal. Só que, da onde começa, que eu não sei? Com que dinheiro que eu também não tinha? Como que eu vou tirar do Marcos uma coisa que, tipo, não dá? E aí, lá no fundo de casa, onde a gente era criança, que morava, a gente tinha 4 cômodos. E aí, assim, totalmente... parede saindo tinta, tal. Era cal, né? Pintada de cal. O chão também não tinha piso. Você tem essa foto, né, Lu? Eu já vi essa você foto. viu as fotos. Então, tudo que eu fazia lá na infância, com as minhas vizinhas, tudo que era copo, a xícara que quebrava, o talher que não queria mais, o potinho que não tinha mais a tampa, tudo eles me davam, eu achava o máximo. Então, eu comecei do zero, eu não tinha mesa. Meu pai, cara, legal, muito top, pegou uma folha de porta, colocou e 2 cavaletes. Então, eu comprei o plástico e forrei. Então, eu tinha uma piazinha da casa de 1900 e sei lá eu quantos anos atrás. Então, pra você ver, o dom e a vontade falou muito mais alto. Sim. E sem dinheiro, eu pegava amizade com o dono das bancas de jornais. Enquanto eu batia papo, eu anotava a receita que tava no livrinho. Nas revistas, porque naquela época era o auge das Você revistas. não ia comprar Ou a era revista. Ana Maria Braga, Uhum. no Canal 7 lá, com aqueles bolos. E não dava pra voltar igual hoje, né? Você tinha que anotar Da hora. rápido. Então, foi assim que eu comecei. E aí que deu o estalo de fazer a Lu Chocolates. Porque a Lu fazia o quê? Chocolate. E deve ser legal, porque hoje você é amiga da Ana Maria Braga, né? Aham. Então você fala assim, olha, eu assisti você na Eu referência. falei muito com ela. Esses dias eu tava lá, né? Aham, E aí eu falei pra ela, Ana, e ela se emocionou tanto, assim, sabe? É muito bonito. é. Ah, que É legal. muito lindo. Você sabe que 54% dos pequenos empreendedores eles nascem de um talento pessoal, mas só 22% consegue formalizar. Você conseguiu formalizar, transformar o seu dom. E através da fé, você acreditou em você, teve fé
E foi. Mesmo sem ter ideia de como acontece. Isso é ser o empreendedor nato. É. Né? Você, assim, eu não sei como, eu só sei que eu quero. Sim, e assim, eu acho que naquela época também a gente não tinha muitos meios de outras distrações, eu digo, como hoje, né? Internet, tantas coisas. Mas lá era só fazer. Eu fazia. Eu não até um tinha grande isso. desafio, esse monte de distração, porque você não sabe por onde você atira. Eu falo Aham. com jovens também, e muitas vezes você percebe que tem tantas opções de carreira, de oportunidade, até de negócios para empreendedor, que muitas vezes você não foca. E tem um livro que é legal que eu li, que ele fala, é uma única coisa, acho que é esse o título do livro, né, esposa? Aquele vermelho? Acho que é uma única coisa. Se você que tá assistindo a gente aí, lembra o nome do livro? Escreve, por favor, obrigado. Comenta aí, a gente. E ele fala que de tudo que a gente faz, nós temos que focar uma única coisa. Sim. Pelo menos de cada vez, para que seja realmente importante. Ô, Lu, você mencionou uma coisa interessante, que você falou que enfrentou momentos de escassez, de insegurança, e até numa conversa que nós tivemos, você falou sobre o silêncio de Deus. Como é que foi sustentar a fé e esse sonho em períodos que pareciam que nada estava acontecendo? É difícil, porque a carne, a gente, né? A emoção, ela grita muito mais rápido pra tudo, né? Você vê, trazendo o passo a passo lá do começo da trajetória, quantas vezes eu quis desistir? Porque você não saber empreender e querer empreender são duas coisas diferentes. E eu tive anos só empreendendo, não sabendo empreender. Porque talvez eu usei a minha dicção, ou usei o meu talento, ou a positividade, porque eu não tinha outro degrau pra descer. E aí, esses dias eu tava até numa palestra que eu dei, e eu ouvi um líder do Empretec falando sobre essa geração Z. E aí voltei porque a gente sempre fala. Eu não tive uma escola particular, mas eu quero meu filho numa escola particular. Ah, eu andei de trem, mas o meu filho não vai andar de trem. Ah, eu não sei o quê. E aí, tudo que você não quer pra gente, pros filhos da gente, a gente passamos, nós não queremos pra eles. E aí, assim, a carne, a emoção, ela vem muito rápido. Sim. Pra todas as decisões certas ou não certas. Então, aprender e quantas vezes deixei a Bíblia aberta, achando que eles iam falar, que Deus ia falar comigo. Que a gente veio de uma família católica na época. Sempre ia nos casamentos, nos batizados e tal ali. Mas de um tempo pra cá, a gente sempre veio procurando a palavra. E aí, assim, a busca e a sede da palavra. O que eu faço? Eu abri. Literalmente, gente, era isso. Hoje é outro direcionamento. Mas antes era, o que eu faço? Não, Deus fala com você e Deus não fala. Porque Deus eu entendo como um super professor da gente. Então, ele nos mostra toda a teoria. Chega na hora da prova, ó, boquinha fechada. Só faça o que você tem que fazer, que você aprendeu. Então, é difícil, porque a carne é a emoção. A gente quer... Não, mas será mesmo? Não, mas será mesmo? Então, o empreender, eu acho que pra mim, quando Deus fica em silêncio, eu falo, Senhor, me dê sinais, então. É um grande desafio. Sabe que lá na igreja, eu dou aula tenho 2 cadeiras que eu cuido, né? De mordomia e de ética cristã. E eu converso com os nossos estudantes e eu falo, olha, a Bíblia, ela tem mais de 400 mentores. A gente muitas vezes chega num nível de empreendedor, tanto empreendedor ou um C-level, executivo, nos falta referência, nos falta mentores. Ouvindo, por exemplo, né, conhecendo um pouco da sua história, eu lembro muito do José do Egito. Porque você passa por situações que são inusitadas, que você não imagina o que vai acontecer. E aquilo é o forno de Deus preparando a gente para algo maior. Sim. Você vê, José foi lá vendido pelos irmãos, caiu no poço, virou escravo, foi preso, tudo mais. Tudo aquilo era Deus preparando ele para aquilo que o Senhor tinha para ele. Porque assim, é muito fácil. Assim, a verdadeira fé, eu acredito que é a gente permanecer em movimento mesmo quando os números, eles não fecham. Sim. Porque tem que ter um propósito. Você tinha um propósito de ajudar a sua família, sustentar a sua casa, estar mais com o seu filho, e o Senhor foi direcionando ali os seus passos, né? Sim. Você foi colocando o pé, Deus foi colocando o chão. Esse é o nosso lema, né, Esse é o nosso lema. E aí, assim, eu tenho a minha frase né? Seja melhor do que foi ontem. Então, assim, eu não tinha degrau que eu pensava em subir. Eu também não pensava em descer. Eu só pensava no presente. Sempre foi assim. Então, hoje eu vejo como hoje. Porque o amanhã, a gente sabe da visão que Deus vai dar e qual o caminho que a gente vai estar com ele. O que ele tem traçado para o nosso caminho, né? Para o nosso caminhar. E as pessoas se perdem porque elas querem muito. Então, elas
elas querem muito e param de saberem quem elas são de verdade, né? A essência não tem mais o ser e sim o ter, né? Inverte um pouco disso. Eu acho que aí se perde nesse processo todo, sabe? Eu penso assim. Desfrutar o agora também, desfrutar o presente. Eu acho tão lindo o nome presente, porque é um presente que Deus confia a nós. Exatamente. E as pessoas querem tanto, muitas vezes, ter uma ambição. Não é errado nada, não é errado ter ambição. Ambição é bom. O problema é a ganância. Sem ambição, a gente não levanta da cama. Não, exato. Mas você ficar sempre só lá na frente, lá na frente, lá na frente, você não aproveita a jornada. Né? Você não aproveita esse momento, esse maravilhoso momento em que Deus entrega pra você com o nome de presente. Então esteja presente, né? E aproveite o momento. Presente. É o hoje, né? Exatamente. E você começou sozinha lá atrás e hoje você lidera uma equipe, né? Uma equipe grande, uma operação grande. E o que você aprendeu sobre liderança e sobre delegar sem perder a essência artesanal, o amor pelo detalhe? Como é que você consegue delegar um time grande, uma operação grande, que a gente estava até comentando antes, sem perder os detalhes, sem parecer que é artesanal? Parecer não, porque mas sem tirar ele continua essa característica sendo importante. uma essência artesanal. Por mais que tenha maquinário, né? Tem esteira de produtos. A gente tenta trabalhar ao máximo com produtos com durabilidade e sazonalidade também, porque tem várias coisas que demandam essa linha artesanal. Mas quando eu comecei sozinha, era pai, mãe, Marcos, todo mundo ajudando, né? Sogra, todo mundo Literalmente entrava. todo mundo com a mão na Você massa. sabe que eu nunca mais recebi visita, né? Em casa. Você Porque todo mundo lavava louça, Vai dava trabalhar. lacinho. Né? Porque aí saía pra 25, corria, voltava, buscava Lucas na escola e não sei o quê. Mãe dava banho, fazia comida. Era uma loucura. A gente crescemos muito, assim, tipo, né? Desde a primeira colaboradora, segunda, terceira. E foi vindo. 2015 nós formalizamos a empresa, legalizamos certinho, porque ainda era informal. Então, pra mim, eu tinha o Marcos como o primeiro salário. E o meu era complementar. Então, a gente fazia realmente a reserva no porquinho para viajar quando ele pegava as férias. Então, a gente usava aquele dinheiro. Eu queria trocar tapete de casa, eu usava o dinheiro da Lu Chocolates. Aí, eu queria trocar cortina, era Lu Chocolates. A gente, toda segunda-feira era shopping, chuteira pro Lucas era Lu Chocolates. Então, várias coisas eram pela Lu Chocolates. E aí, a hora que o Marcos se desligou da empresa, em 2015, e nós viemos de Mauá para Santo André, abri o primeiro ateliê só de atendimento, porque eu fui sempre crescendo na minha dor. Qual a dor que eu estou nesse momento? Como se fosse hoje prioridade. O que é a minha prioridade? Porque se eu não levantar e tiver só uma agenda cheia, qual é a prioridade da minha agenda? Com quem que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por mais que não seja fácil. Ainda a carne fala mais rápido. E aí você tem que respirar e falar, não, peraí. Isso eu consigo tal pessoa responder, isso eu consigo isso eu consigo tal coisa, isso eu consigo tal coisa. Pra gente poder ter todo o 360 aí. Então tem dia que tem dia que não tem. E assim a gente vai lidando. Mas eu tento cuidar de... Quando o Marco voltou, né, pra essa parte de ficar com a gente, o Marcos começou a ficar na cozinha também. Tirei ele numa indústria. Nada a ver, pra conversar com um monte de cliente, conversar com isso. Então ele dava lacinho, ele ajudava muito na cozinha, ele fazia compras de mercadoria, ele buscava, ele colocava lá no Excel. E as coisas começaram a formalizar a empresa mais fortinha. Então ela tinha, sei lá, 11 funcionários. E dessas dores ficou Mauá, produção geral ainda, forno, papapá, tudo. E aí eu vim para Santo André, no bairro Jardim, apenas para atendimento. Porque eu saía durante o dia para atender os clientes. E à noite eu chegava e ainda colocava a mão na massa. Até as madrugadas. Isso foi me cansando muito. Então, o que é a dor? Então é atendimento. Então, se é o atendimento, eu vou pegar um espaço. E Santo André todo mundo vai, Mauá ninguém vai. Porque os clientes já começaram a ramificar. Porque eu tinha clientes de centro de Mauá, depois comecei com as UBSs de Mauá, então o UBS já atendia enfermeiro, depois atendia médico. Aí dentro de médico, o médico viajava, então não era o mesmo chocolate que eu comecei, então já era um outro tipo de chocolate. E aí assim, eu fui aumentando a minha demanda e os meus processos conforme os clientes que eu ia atendendo. E a exigência E aumentando também, a equipe. Né? E aumentando a equipe. Então, quando eu vim pra cá atender em Santo André, ficou Mauá. E aí ficou Santo André com atendimento. Ficou 2 no atendimento comigo, 3. E o restante em Mauá. Lá, acho que eu tinha 11 na época. Aí chegou 2019, novembro de 2019. Nós descemos pra Pitangueiras, onde falei assim, vai ser demais. A gente vai trazer todo mundo, cozinha, tudo. Porque, gente, era um parto, né?
40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar. É. Fora era de pico, a cliente queria mais brigadeiro, eu sabia que eu tinha pra vender. E falar não pra um vendedor, cara, tipo, vai matar. O vendedor vai buscar nem se for de a pé. Uhum. Mas ele vai buscar. O vendedor que gosta ali de ter o seu propósito, as suas coisas de alegria e tal. E aí começou isso, aí nós mudamos em novembro, finalzinho de novembro de 2019. Todo mundo. Saiu Mauá, saiu Cerejeiras e veio pra unidade da Pitangueiras. Aí unificou todo mundo, aí ficou aquele tanto de gente, que eu acho que era 17 na época. 17. Aí depois da pandemia, continuei com os 17, a pandemia, tanana. E aí agora a gente tá aí com a faixa de 42 colaboradores. A gente aprendemos muito a fazer uma parte de organograma que a gente não tinha. Então, quem é o líder, quem é o gerente, quem toma conta de cada área. Então, hoje é fácil a gente fazer... É mais fácil a minha comunicação, que eu comunico com as minhas duas líderes e gerente geral. Lá de baixo da produção. Então, olha, loja é tanto. Então, a gente comunica melhor e delega no que eles já sabem que também é minha essência. Então, até eles aprenderem isso foi... Tá de acordo? É dessa forma? O laço tá assim? Ou a textura tá assim? Então, segue a receita. Ah, não deu certo por quê? Vamos rever o processo da receita. Então, isso começou a vir. Mas você sabe que eu era muito tranquila nessa parte de delegar. Eu acho que a minha parte mais difícil ainda é a comunicação entre vendas. Porque se bobear, eu fico muito nas vendas. É pelo perfil, que é muito comunicativa, né? É isso que eu ia falar, pelo perfil, né? Você gosta mais de se comunicar. O Mas diz que dá lá, né? É colérica total ali, né? Eu sou e Deus de tem comunicação, todo, né? Influente, de influente, é. Uhum. Ah, legal. Então, o que mais chama atenção, então, aí que você falou do seu processo é delimitar o organograma, os processos e se dividir. Você gosta da Sim. comunicação das vendas. Eu gosto. Mas você Porque eu também tô na gosta da criação, parte né? técnica da criação. Eu tô na criação. E a parte técnica, por mais que eu amo, eu gosto muito de saber a textura. Eu hoje pego a receita e eles elaboram e me trazem a receita. Então, hoje eu não preciso estar com a mão na massa. Isso já faz uns 2, 3 anos que eu não coloco a mão na massa. Então, eu já consigo administrar melhor isso. Mas a gente fica na criação. Então, hoje eu tenho que pensar na criação o quê? Qual que é a estratégia que eu tenho para a empresa? Tanto na parte sazonal, ou na parte mensal, ou algo assim. Então, eu tenho que criar algo que seja gostoso, com durabilidade. Faço acesso à minha produção também. Porque se for uma coisa muito difícil, tem que sair mais caro. E aí, eu não tenho escala. E aí, assim, se vir pedido, falar não todos os dias, que acontece. Em alguns casos. E aí, você tem que prestar atenção. Mas hoje eu tenho... O Marcos fala muito mais com a equipe, ele e o Lucas, do que eu. Ah, então já tá bem dividido ali. Já. Na realidade, pode colocar eles com 95%. Eu fico só ali com a criação mesmo. Mantém a essência do negócio, né? Exatamente. Ô Lu, e no seu segmento, que é muito específico, né? A gente tá lidando com realização de sonhos. Você prepara ali um casamento, ou um aniversário. Não dá pra errar. Eu, durante um tempo, já trabalhei com eventos também. Já fiz cerimônia de casamento e tudo mais. E é interessante porque não dá pra voltar atrás. Não tem como você fazer um bolo de casamento. Ai, tá ruim, peraí que eu volto e eu vou arrumar. É um público com muita... você trabalha com um público muito sensível, que é um público de alta renda. São atrizes, famosas, apresentadores. É um público com uma elite muito específica ali. E aí você privilegia muito essa questão da experiência. Eu penso, né? Eu já conheço você, a experiência do cliente. E você fala de que cada pessoa tem que sentir o amor no que você faz. Como é que você garante a excelência e esse encantamento em cada atendimento, tanto na venda como na produção e até entrega, né? Todo esse processo, mesmo com esse crescimento, com essa escala da sua empresa. Porque, como você falou, é muito específico, é muito artesanal o que você faz. Então, como manter a doçura mesmo quando a empresa cresce? Isso é uma das coisas que eu acho que é a minha maior habilidade. Porque no atendimento, quando a gente faz atendimento, eu gosto muito de vídeo, muita parte visual. Então, é o tempo todo falando para cliente, olha esse tom de azul, tá combinando com a decoração, olha essa flor. E aí, assim, eu não entendia muito sobre o disque, sobre cliente. E aos poucos você vai começando a estudar e melhora. Então, eu já sei que aquele é conforme. E aquele, se eu não colocar que o bolo tem 30 de diâmetro, com 12,5 de altura, que o pratinho vai tanto... E que o bolo, aquela fatia de 2 dedos, serve 100 gramas. E mostrar pra ele,
ele vai ficar indeciso. Uhum. E aí ele, ai, mas será que o tamanho tá bom? Ai, É será mais que a analítico, quantidade? E aí eu dou essa analisada. Então eu já faço um vídeo já falando da dor do cliente. Então, mas já acontece casos de a gente ter toda aquela parte de dedicação total ali e o cliente pedir pra trocar várias coisas na hora. E famoso. Na hora que você entrega, na hora da entrega, pedir pra você trocar? Na hora da entrega eu não tive, porque eu sempre tive isso eu fui tirando depois, tá? Uhum. Mas antes, eu era insegura com as coisas. Uhum. Eu deixava os clientes sempre passar a minha posição, a confeiteira abaixo, sempre. Isso foi uma crença mesmo, eu fui trabalhando muito isso. Então, eu sou menor, sabe? Uhum. Tipo, eu sou menor, eu sou chiquinha, Uhum. tal. Então, você falava assim, não era esse tom de azul que nós combinamos. Não, você me mandou esse tom de azul. E aí, assim, minha equipe toda ali, a gente tem que desmontar e fazer o tom de azul. Ah. E aí, chegou a época que eu comecei a fazer assim, pra mim sair, qual era meu princípio lá de trás? Qual é a minha dor do momento? Eu sempre faço a pergunta pra mim, Uhum. qual é a minha dor hoje? Minha dor é o cliente ficar fazendo, atrasando entrega porque o cliente achou pelo em ovo. Uhum. E ele já tinha desenhado o bolo, a decoradora viu e não é o tom e tarará, tarará. O que eu comecei a fazer? Filmar. Tá fazendo o bolo, filma. Ah. Aí eu e as vendedoras vamos lá e falar assim, olha esse tom de azul, Renan, o que você acha? Thaís, olha essa taça aqui. Ah, não é esse tamanho de taça. Não, mas você lembra que nós falamos que ela ia ficar com 15 centímetros? Mas olha a proporção dela do lado do doce, papapá. Ai, Lu, pensando assim, eu acho que no contexto é legal. Então, eu também mudo a sua perspectiva, porque senão eles vinham pegar um bolo de 1 quilo, vinha 8 pessoas. Não sabia que 1 quilo é 1 quilo de açúcar, Uhum. Sim. sabe? Então, eles acham que 1 quilo... Você vai calibrando ali essa Qual é a dor? expectativa. E isso eu falo e eu deixo. É até legal pra quem tá assistindo, sabe? Uhum. Qual é a sua dor do momento? Presta atenção no que é a sua dor. O que o cliente tá tendo essa dificuldade de entendimento. Que eu acho que é olhar fora da bolha. Uhum. O que tá tendo de mais anormal hoje? Uhum. Ah, é uma comunicação no Instagram. Ah, é uma comunicação na ponta da loja. É uma comunicação entre o pedido que tá chegando em cima da hora. Ah, não, é uma comunicação entre produção e vendedor. O que tá te fazendo? O que te dói hoje? Escolhe um e resolve. E resolve. Não dá pra Pronto. resolver todos ao mesmo tempo, mas o Não, não principal dá. você E é um resolve degrau Mas se de já. cada você, vez, se né? você É. for resolvendo um por vez, tá tudo bem. Uhum. Sim. E sempre Depois vai ter resolve ajustes. A gente só não pode deixar isso postergar. Porque muitas empresas desanimam. Muitas empresas, por mais que tenham fé. Uhum. Então, a conta não fecha. Eles não vão querer mais. Muitas doceiras que começaram como eu lá dentro de casa. Uhum. Né? Que repartia o litro de leite. O leite condensado que sobrava, o marido queria comer. Não pode. Tá na minha conta, tá na minha planilha. Então, assim, Separar bem o que é business, o que é casa. E, tem que enfim. ser. Uhum. Porque senão não dá certo. Você como você falou, né? A exigência do seu cliente ela é diferenciada. Então, o atendimento que você presta também é diferenciado. Você vai documentando, vamos dizer assim, né? Aqui na consultoria a gente faz Sim. isso também. Sim. A gente vai documentando todo o processo. Uhum. Por quê? O cliente tem razão sempre. Talvez a razão dele não seja a razão que eu acredito. Né? Mas eu falo assim, todo mundo tem a razão. Né? Talvez não seja a que eu Todo mundo concordo. tem razão. Se pegar esse corte meu aí, vai ver minha cara. Já demiti cliente. Não, nós aqui na consultoria também. Nós somos uma consultoria de valores cristãos. Uhum. E nós temos um protocolo de atendimento. Muitas vezes não calibra. Não é que o cliente ele queira alguma coisa que realmente não seja certo. Talvez é bom para ele, mas não atende aos meus valores, não atende à minha expectativa, não é aquilo que eu quero entregar. Não é esse produto que eu entrego. Uhum. Então eu não faço esse trabalho. Sim. A gente também tem essas conversas aqui. Alguns clientes falam assim: olha, eu já falei até pra Thaís, falei assim, amor, essa pessoa não vou conseguir atender, né, amor? Já, eu falo, cliente sempre tem razão, mas tem limite. Sim. A gente tem que ter limite. E é exatamente isso. A gente sempre analisa o nosso processo, aquilo que não prejudica a gente. E quando tem a ver com os valores da empresa, a gente percebe que muitas vezes não é só a questão da prestação de serviço, Sim. mas é uma questão comportamental do cliente. Nem é só porque ele é exigente. É a forma, o quanto isso acontece. Então, isso a gente verifica e às vezes é necessário, sim, demitir um cliente, né? Sim. E é legal também, a Luta falou bastante aqui sobre como você tem buscado estudar.
Lu, eu vejo você se dedicando muito e em várias questões, né? A Lu todo dia tem uma devocional que ela posta, inclusive, sigam a Lu na rede, tá, gente? Sim. Ela posta na rede que ela tá meditando, veja que ela tá falando de metodologias de análise comportamental, como o DISC, entre outras coisas. Isso ajuda muito a gente a entender as pessoas, entender que ninguém é igual a ninguém. Talvez a gente tenha que calibrar um atendimento até para poder entregar uma excelência para a pessoa. Eu lembro que você contou na sua experiência que você começou vendendo para uma pessoa, daqui a pouco chegou na gerente, começou a vender para o hospital, daqui a pouco escalou. Sim, Mas por quê? Porque você tem esse cuidado realmente com a experiência do cliente, né? Que a experiência nada mais e nada menos do que relacionamento. Do que é você conhecer. Hoje a gente briga muito por, como que tá o CRM? Como tá o CRM da empresa, né? Como que tá ali? Eu tiro isso como uma vez que eu estudei o Rony da reserva, que ele tava ainda com a reserva. Ele falou assim, a conversa minha de balcão, eu já sei se ele é surfista, se ele é pai, se ele gosta de camiseta clara, se ele não gosta. Porque é num bate-papo. E isso eu trouxe pro meu dia a dia lá. Então, não preciso toda hora perguntar pra Thaís. Thaís, quantos convidados você vai ter? E a decoração? Vai ser onde? Na sua casa? Vai ser no buffet? Que horário vai ser? Que cor vai ser? Que tema vai ser? Ponto de interrogação. Gente, é horrível. Isso não se faz mais. Então, quando eu bater um papo com você... E se você for dada no primeiro contato, teve uma época que a gente mandava pouquíssimo áudio, eu pedia autorização, logo que entrou a lei, né? Uhum. Então, eu posso te chamar, tananana. E aí, assim, eu gosto muito da comunicação rápida. Então, posso chamar? Mas é uma médica, é alguém? Não pode. Então, que horário que é confortável? Ou vamos por aqui? Posso te mandar áudio? Pode. Então, no áudio. Me conta mais um pouco da sua festa. E tananá, e tananá, dali faz toda a anamnese já, né? Se dali ela contar e te der brecha, eu já peço o Instagram dela. Eu posso dar uma olhada no seu Instagram? Porque a gente pode surpreender com sabores. E aí eu sei se a pessoa é viajada, se ela não é viajada. Porque se ela é viajada, é só chocolate belga. Uhum. Se ela viajou para 300 países, ela vai querer alguma coisa que surpreende porque ela gosta de alimentação. Se eu ver foto dela, se eu ver que ela tem criança, ela tem cachorro, ela é família. Família. E na sua família, vocês amam coco? Não, a gente não gosta de coco, a gente ama chocolate branco. É sempre um sucesso, o bolo da minha tia. E taraná, taraná. Então, e o que faz? Tá no CRM. Família, tananá, ama chocolate branco, tem cachorro, ela é legal. Pode chamar ela daqui 15 dias, pode chamar ela para... Sabe? É isso. É relacionamento. E a gente só vai ter algo muito importante daqui pra frente com relacionamento. Uhum. Ninguém vai pegar mais um lead e trazer pra base e fazer alguma venda. Pensar que vai fazer venda. A venda, ela vai acontecer se tiver um relacionamento. Ô, Lu, você sabe que quando a gente estava começando aqui a consultoria, a Thaís viu a minha angústia. O primeiro processo que eu implementei na empresa foi ter um CRM. Testei vários. Por quê? Porque o meu trabalho como o seu, que é um trabalho consultivo, precisa entender da pessoa. Quando a gente trata de dinheiro, por exemplo, não é sobre dinheiro o meu trabalho. É sobre confiança. Sim. É sobre realização de sonhos e desviar ali de possíveis pesadelos que a pessoa pode ter ao longo do percurso. Sim. E nós, como consultores, planejadores financeiros, a gente tem que trabalhar essa questão. Então, entender, né? A Lu é casada, olha, trabalha ela, o marido e o filho no negócio e tal, então envolvidos no business juntos. Isso tudo para nós aqui é o que nós precisamos. Sim. E de fato, isso que você fala que é interessante. É esse relacionamento. Senão você vai oferecer algo pro seu cliente que você vai morrer na praia. Você sabe o que eu fiz, por exemplo? Eu tenho hoje muitas reuniões, principalmente depois da pandemia, online. Então, se a gente não vai na Lu Chocolate tomar um café, fica o convite pra você também. Eu vou cobrar ele de novo pra me levar. Eu adoro ir lá, mas eu gosto de ir lá sozinho mesmo, tá, gente? Eu já vou confessar aqui. Por que você gosta de ir lá sozinho? Brincadeira, esposa. Eu adoro sua companhia. É que no dia que eu tô visitando, tô voltando de visita de cliente, assim, aí você tá mais cansado, não sei o quê, e tem um intervalinho, aí eu paro ali, pego um bolo de pistache. Um bolo de pistache com café e fico ali, sabe, eu comigo mesmo. Aquele momento assim maravilhoso. A Lu fala, por que você não me chama que ela está aqui? Falei, Lu, porque era eu comigo mesmo hoje, sabe assim? Mas é ótimo. E eu não sei porque eu tava falando isso. Porque você tava falando do financeiro. Do CRM. Obrigado. Você vai no cliente, que você agora começa. E aí o que acontece? Depois da pandemia, quando a gente agora tá tentando bastante clientes online,
eu tinha um cuidado de, assim, de anotar, como você percebeu, eu muitas vezes esqueço as coisas. Eu anoto tudo. Eu também, eu vou falando e vou anotando pra não Eu esquecer. falo que se não tá anotado, não existe. E a cabeça de não para. Gente, Não é? só que eu sou papel, né? Não, agora eu contratei uma IA que conforme eu vou fazendo a reunião, ela já vai fazendo a pauta da Você reunião. tem o iCloud? TechTick, eu acho que é o nome. TechTick, eu acho que é. Mas a Gemini faz isso também. Então, assim, eu tô falando com o cliente, então, assim, eu fico 100% presente na conversa. Ótimo. Porque eu não quero anotar. Aí Uhum. eu dito pra IA o que eu tenho que fazer, ó. Agenda, então, pra gente falar com a Lu daqui uma semana. Ela já vai me programando tudo, porque eu quero estar 100% presente nessa conexão. Porque, pra mim, a experiência do cliente é uma coisa que mais conta. É verdade. Muito É isso importante. mesmo. Nossa, eu fiquei encantada com a forma como você atende o cliente. Porque eu puxei na memória todas as vezes em que eu falei com pessoas para encomendar um bolo, alguma coisa, e era o checklist no máximo. E cri, porque elas Também. estão fazendo. Aí Elas estão, estão se dividindo em 1000 coisas. E eu que acabava falando, mas esse é pra minha avó. Aí, sabe quando você pede uma sugestão de que cor e tal? E não vinha do contrário, que é o que você faz, né? E bate um papo, conta um pouquinho mais. Né? Conta Eu um achei pouco isso- mais. Se a pessoa for... Ele vai falar, quero um bolo. Se ele é uma pessoa conforme lá, ele vai falar, eu quero um bolo para 10 pessoas. É. Não gosto de chocolate preto. Não gosto. Só Ele que vai falar, e aí você já entende que ele é prático. Então você vai mostrar o chocolate preto, o tamanho do bolo, você vai mostrar como ele é partido, como que é. E se ele te fazer uma pergunta, você tem que ter um vídeo, uma objeção que alguém já fez, algum cliente. Ficou maravilhoso, o mesmo perfil de cliente. Uhum. Então é um trabalho de relacionamento. Que é o, Então e você o tem que principal ter lá. diferencial. Você Porque vê, é isso que não é faz sobre diferença. confeitaria, é sobre Não, relacionamento. sobre relacionamento. Não, pelo contrário, eu acho que e a gente que cuida da felicidade, né, ali da É festa, celebração, comemoração. sempre é celebração. E Ou aí alguém as já pessoas tão encomendou felizes. Já, pra velório. velório também. É. Já tive então também. tira o meu Tem celebração. de tudo, né? Mas uma celebração à vida. depende para quem acredita, é uma outra celebração e tal. Mas já vendi já e ficou minha sacolinha ainda debaixo do caixão. E uma fofa ela. E você sabe o que é interessante? Quando eu conheci o trabalho da Lu, quando eu fui apresentado, me venderam como a doceira dos globais. Dos globais. Né? Ah. E aí eu falei assim, nossa, porque ela era de Mauá. Eu falei, Foi o Dene? de Mauá, foi o Foi. Denis. Um forte Aham. abraço, irmãozão. Eu falei assim, de Mauá? Doceira eu pra fiquei Globo? pensando, eu falei, como que ela faz os doces pra quem tá lá no Rio de Janeiro? Porque Como você são... atende a Aham. Xuxa, a Sabrina, Aham. a Angélica, aquela loura bonita, alta, comprida, como é o nome dela? Ana Hickman. Ana Hickman também. Então o pessoal que é de São Paulo, mas tem gente que é do Rio. Do Rio. Como é que é essa logística? É um negócio muito louco também, A né? gente entrega, fez um ano agora, nós fizemos um casamento em Cancún. Olha que Fui delícia. sozinha, levei tudo. Mas me leva junto. Tudo. Acompanha, né, amor? Você levou a comida pra lá? Eu levei todos os doces, doces? bem casado e bolo de andar. E podia entrar? Montei. com- Aham. A noiva fez a exigência. E aí fechei um pra Trancoso, que é pra março do outro Uhum. ano. Mas vai muito bem. Jetlog vai tudo. Tudo. que A gente bem. mandamos Essa cestas de Natal. transportadora. Esse de Cancún, não, eu levei mesmo e eu que De levei Cancún tudo. foi você. Levei e já coloquei tudo lá. Eu Uhum. mesmo decorei, fiquei pra festa, fiquei uns dias a mais, Uhum. aproveitei. É disso que eu tô falando. Não é só trabalhar. Entendeu? Tem que Eu aproveitar já a fiquei, né? experiência, né? Então, Aproveitou. uma grande amiga também de muitos anos, cristã também. E ela, Uhum. né, falou assim: ó, quando eu casar, vai ser você. E aí falou assim: o casamento vai ser lá. Desculpa, não era Cancún, gente, Punta Cana, desculpa. Uhum. E aí foi o Clube Med, e aí pegou fogo até uns 2 meses antes, naquela parte das Ráfias, e foi no Clube Med 7 horas depois do aeroporto. Uhum. 3 horas depois do aeroporto, desculpa. E eu fui só. E eu montei tudo. E aí quando depois é curti. aqui, é transportadora, que E aqui leva é de uma forma transportadora. especial as Aqui coisas. a gente tem o nosso canal, né? Porque aí o Lu Chocolates vira um ecossistema. Uhum. Então, o que eu te falo da Lu Chocolates a gente tem a linha café e loja. Então, eu tenho o atendimento do café, de você ir no café, com a experiência do café. Você tem a loja para você comprar um gift para casa ou uma linha presente, Uhum. ou para você comer na hora. Um pão Uhum. de mel, um wafer de Nutella, os docinhos você pode escolher. Então, a gente tem essa opção. Nós temos a linha do iFood, que entrega 12 quilômetros. Aí eu tenho, subindo, né, a parte de cima que eu falo que é... Aí eu tenho as encomendas pelo WhatsApp, que são as festas infantis, temáticas, casamento, degustações, agendamentos. Das físicas, vem os corporativos, que são as empresas. Uhum.
E aí, das empresas, a gente começa a ramificar um pouco mais. Então, eu consigo atender uma demanda maior. E aí, das empresas, veio o braço que as empresas tinham, que eu tenho clientes fora de São Paulo. Eu tenho clientes no Rio, eu tenho cliente fora do Brasil. Uhum. E aí, o ano passado, a gente entregamos algumas cestas em Orlando. E ela chegou perfeita. Ai, que legal. Olha, que Então, eu ótimo. tenho feedback disso, a gente tem tudo gravado, né? Tudo selecionado. Então, a gente entrega não só nível Brasil. Então, realmente, o chocolate vai chegar impecável. É claro que são selecionados os itens com maior durabilidade, sem bater. Mas ele acaba chegando. Uhum. Então, hoje a gente atende grandes players do mercado, como o grupo do MLS, do Joel, Flávio, Augusto e do Caio Carneiro. Então, amanhã eu vou estar com eles. E aí, a gente entrega para todos os mentores da primeira rede deles. Uhum. Então, todos que fazem aniversário, a gente está entregando para todos a caixa de acrílico que vai para Manaus, Rondônia, vai para todo lugar. Ah, legal. Que Legal. joia. Sabe que é uma Muito coisa que eu bom. acho muito interessante na trajetória da Lu, que eu conhecendo ela cada dia mais assim, eu fico imaginando. Sabe que na minha adolescência eu vendi doces também. Nessa linha de dor, eu não podia trabalhar, eu fazia Senai de manhã e estudava, era assim, até pouco depois do Sim. almoço, né? E estudava à noite. Uhum. Então, assim como muitas pessoas, a gente começou a fazer o quê? Pão de mel e bombom. Aham. E aí eu levava pra escola à noite, porque não abria a cantina abria só na hora do intervalo. Uhum. Então, aquela fome, a pessoa chegava do trabalho, comia o pão de mel Pão que de minha mel mãe, todo. que minha mãe e minha prima faziam e eu era o vendedor. E assim como você, muitas mulheres começaram assim também, só que você transformou o seu negócio, que era super caseiro, né, em uma marca. Sim, Né? Porque assim, hoje as pessoas não compram, vou comprar um bolo. Não, não. Vou comprar a Lu Chocolate. sim, Né? É uma sim. experiência diferenciada. Isso que é um negócio bem bacana, né? É. Eu acho que isso foi nesse propósito mesmo, sabe? De fazer sempre o melhor, ter o relacionamento com o cliente. E a marca começou a se expandir. Então, sem ver mesmo, sabe? Eu quero tal coisa. Você vê, há 5 anos atrás, eu comecei a fazer vários camarins, até mais atrás. Fazia muito gugu. Quantas vezes eu ficava toda quinta-feira em todos os buffets do Tatuapé, atendendo até meia-noite e voltava. Como começou essa questão da Globo, de atender os famosos? De onde surgiu isso? Eu tenho uma amizade muito linda com a Dani Valverde, que é a mãe da Sofia Valverde, estudou comigo no SESI. Eu lembro que a gente, criança, a irmã dela era menor que a gente e já fazia comercial. E a Dani, a Sofia, acho que tem agora 18, talvez, eu não me lembro. 18, fez 18 agora. E eu lembro que eu pequena, lembra que toda segunda-feira, com o Lucas pequeno, eu pegava da escolinha, era nosso dia, porque eu trabalhava de sábado e domingo, né? Fazendo os doces ainda, naquele eu faço, tudo. E aí eu encontrei a Dani falou assim: Lu, a Sofia passou numa prova, não sei o que lá, do SBT, das Chiquititas. Ai, que legal. Ela falou assim: eles deram uma festa. E aí eu vou fazer a festa dela lá em São Paulo. Eu vi no Facebook, você faz uns doces de Cinderela? Como eu não tinha degrau nem pra cima nem pra baixo, o que é que eu falei? Faço. Bora! Eu sei, não sabia. Mete o pé. Tinha muito disso também, não sabia. A gente aproveita Mas a eu ia. oportunidade e depois aprende. E aí fiz os doces. E lá atrás, quando eu anotava as receitas, eu olhava na contracapa da revista e tinha lá Vivo Desejo. Uma super decoração, aquelas decorações de tipo, revista mesmo, coisa mais linda. Quando a Dani me falou assim, é a X Decoração que vai fazer. Deus, eu não acredito. Vai ter os meus doces naquela decoração que há anos eu, Você via só na revista. tudo. Meu Deus, como que é e tal. Eu lembro que aí a gente fizemos alguns doces de Cinderela e tal, não sei o que. Na hora que nós chegamos no buffet, fui super bem tratada. Minha primeira vez que saí de Mauá, fui pro Tatuapé. Super bem recebida. O pessoal da decoração, super 10 comigo até hoje. A gente tem muita amizade. E aí a Sofia, a Dani falou pra mim assim, você vai ficar um pouco pra festa. Eu falei, claro que não. E naquela época tinha aquela revista Tititi, não sei o quê, TV Fama, baraná. Eu falei, não vou ficar. E ela, você vai ficar um pouquinho? Eu, não. Aí a decoração e a dona do buffet falou assim, você vai? Sim. E aí eu fiquei no cantinho. Porque eu me sentia menor, lembra? Eu tinha essa coisa. Então eu vou ficar. E aí eu conheci, vendo o pessoal da TV, tudo lá. Aquele monte de coisa. E ali, Deus já tinha me mandado um anjo. E esse anjo acreditou mais em mim do que eu mesmo. E ele me levou pra dentro da Record. Record me buscava e me trazia toda quinta-feira. Eu ficava lá das 4 da tarde, mais ou menos, não me lembro, até meia-noite. Até a última hora que o Google falava tchau.
Então, aí eu conhecia a Ana Hickman, o Gugu, a Sabrina. E aí, todo mundo que ia no Gugu ia, todos os artistas possíveis e imagináveis estava. Anitta, Zezé de Camargo, todo mundo. Todos eles, de todos que vinham, passavam pela Record, que era um dos canais mais, né? Competia muito com o SBT e tal. E dali eu peguei amizade aí eu tirava foto, eles compravam uma caixinha muito simplesinha, gente. Era uma caixinha assim de 4. Era mais, acho que é o meu presente, né? Uma caixinha. E aí eu só tirava foto com o artista se ele tivesse com a caixinha na mão. Não tinha nem sacola naquela época. Era só uma caixinha craft. Eu tenho essas fotos. E aí ali eu pegava amizade com quem? Com os assessores. O que eu fazia? Relacionamento com os assessores. Do assessoria, eu pegava, posso pegar o seu contato? Claro, pode. Quando você precisar, quando, sabe? Aí eu falava, quando o Wesley Safadão for cantar, quando for ter disco novo, né? CD novo, a gente faz pra Sony, a gente faz... E aí, minha filha, Foi embora. deixou o negócio. E aí eu fui criando esse mailing de contatos de assessorias. Muito princípios e valores meus são sempre os mesmos. Eu nunca bati numa porta de ninguém pra me oferecer. Pelo contrário, eles batiam. E eu nunca entrei na casa de ninguém sem ser chamada pra entrar. Então, isso eu sempre fiz. E aí veio vários artistas, aonde depois aí eu ramifiquei a falecida, né, Marília Mendonça me chamou. E aí quis um bolo pro Henrique e Juliano, dentro do Altas Horas, e papapá, fizemos. Aí depois eles pediram um bolo de violão pro Faustão. Então eu comecei a ramificar entre Record, Globo e SBT, e aí vai um canal, Portiolli. Portiolli, a gente já atendia o Portiolli, que começamos também com esse negócio. E aí a esposa dele é um amor, os filhos também. Começamos com contato particular. Então as assessoras começavam a me procurar pelos trabalhos que tinham. Simone Simaria e todo mundo assim. E Sabrina já foi um negócio, né? Assim, tipo, vem na minha casa. E a Muita Zoe amizade, nasceu. É E que aí ela é eu muito friendly, né? a gente tá no final do mês juntas. Até ela mandou zap agora pra agendar pra ir pro Rio de Janeiro, na casa dela em janeiro. E eu, calma. E são muito bacanas. Então, foi os presentes, mas eles acreditaram mais em mim do que eu mesma na época. Então, eu ia, mas me sentindo muito pequena, né? Primeira vez que eu entrei dentro da casa da Romana e do Alok. A Romana tava grávida do Ravi. E a Romana e o Alok me ofereceu um suco. Servida um suco, eu não sabia se eu aceitava, se eu engolia saliva, se não. E tipo... Porque era o best seller de tudo. E aí, assim, tipo, sabe? E aí foi uma conquista também muito bonita. Aonde ela mesmo, que cuidava de todos os itens, de tudo que ela queria. A mãe dele também, a cunhada e tal. E o motorista vem buscar. E aí a gente fica nessa linha de anos com algumas pessoas, né? É porque boleiro é assim, né? Quando a gente gosta de um bolo, de uma confeiteira, alguma coisa, a gente confia naquilo. Como eu falei, não dá pra errar no meu aniversário, não dá pra errar no meu casamento. Então tem que ser realmente quem a gente gosta e confia. E veja na sua história, Deus colocando você, né? Deus te incluindo, vai minha filha, vai minha filha, né? Exatamente. E legal que você, assim, também não perde a oportunidade. Vem cá, abre a porta, vamos ficar aqui dentro agora, né? Não perco a oportunidade, assim. Não perdia muito mais. Hoje eu acho que ainda de vez em quando eu dou umas escorregadas. Mas que tipo, isso não vai fazer sentido, isso eu não quero mais pra mim. Então tem aquele, né? Isso não faz mais sentido, isso, né? Essa pessoa, né? Esse tipo de música eu já não quero mais, não curto mais. Então, também passei muitas e muitas noites nos shows, muitas noites em camarins, né? Muitas noites sem dormir, enfim, várias outras coisas. De ligar 9 horas da noite num sábado pra entregar, sei lá, de manhã, madrugada no domingo. Esse Marcão, bora, vamos trabalhar. E ia fazer e ia entregar. Entendeu? Então, assim, tipo, Lu é super cansada, Lu é o camarim de João Gomes agora, tipo, o aniversário dele, ele não ia vir, ele tá vindo e tal, não sei o quê. Fazermos. E hoje você tá criando uma mentoria, um e-book. Fala um pouco sobre isso. Pra quem é, sobre o quê, como é que isso é... Nessa trajetória da Lu Chocolates, há 2 anos atrás, eu fiz um curso de brigadeiro com propósito, onde tem receitas, onde tem primeiro os princípios dos ingredientes, para que serve um leite condensado, creme de leite com a porcentagem de gordura, para que serve a manteiga e não a margarina, durabilidade, tipos de caixinha, cuidado para não comprar esse número de fitas, sabe, ver tons, porque senão ela quer vermelho, amarelo, azul. E eu já tive nesse processo todo.
né? E aí ter caixas e caixas de tudo quanto é embalagem e tá ali parada. E dinheiro no ralo. E aí a gente montamos um curso de brigadeiro com propósito. Mas na época eu não tinha o meu canal Luciana Machado. E só tinha o Lu Chocolates como uma pessoa de olhar. As confeiteiras olhavam muito. Mas eu não tinha ali uma comunicação clara com elas. E aí colocamos para vender, não vendemos muito, na realidade, vendemos poucos. Mas ali eu peguei 8 mentoras. 8 pessoas para me mentorar. E aí a gente mentoramos 8, um grupo do Lucas com marketing, brand, outro precificação, marco gestão de pessoas. E aí a gente foi cuidando 6 meses dessas doceiras que são dentro de casa ainda. Acho que todas ainda são legal. dentro de casa. E aí parou, ok. E aí a gente vem ajustando a Lu Chocolates pra ter menos energia minha. Então, que eu ia de domingo a domingo, eu vou de segunda a sexta, e sábado eu quase não vou, a não ser que tenha algum compromisso. Então, de domingo também eu já não vou, e a não ser que tenha algum cliente muito específico e me chama e eu tô ali do lado e eu desço. Então, eu fui aos poucos tirando, não minhas responsabilidades, mas o que eles fazem é muito bom, muito melhor do que eu. E aí eu comecei a cuidar da Luciana Machado. E aí essa Luciana Machado, enquanto vai na palestra, enquanto eu venho num podcast que eu quero ajudar, que eu sei do meu propósito, do dom que eu tenho para ajudar muitas para não desistirem. E muitas que, se a conta não fecha, é joelho dobrado, é oração e saber fazer. E sem comparação, sem olhar pro lado. Só vamos fazer o que tem pra ser feito. Cada uma tem uma história, né? É porque hoje se Maravilha. compara, né, muito. Sim. E aí eu quero agora lançar o nosso e-book. E do e-book vem ao grupo de comunidade, Luciana Machado, onde tem vários grupos ali dentro. E onde a gente se comunica bastante pra gente trocar essas ideias. E aí eu fazer os grupos fechados mesmo, com lives para as viagens que eu já tenho programada. Com coisas para elas conhecerem o que é realmente uma vida real. E não uma fumaça pra nada não ter resolvido, sabe? Porque falar é fácil. Né? Eu vou em muitas mentorias, eu estou em mentorias na realidade, mas eu concordo que se fala e depois você chega lá, é milhões de coisas pra fazer e a gente se perde. Sim. Porque a gente compra matéria-prima, a gente faz, a gente produz, a gente atende, a gente leva, a gente quer entregar o melhor. Eu tô falando nós porque as confeiteiras de casa. Sim. E aí, assim, e como isso fecha a conta? E como eu consigo entrar dinheiro no caixa, sabe? E como que entrou o morango do amor agora? E entrou um hype muito, né? Tipo, uau! Só que se você não pegar um relacionamento com o cliente que tá comprando morango do amor, ele só surfou. Ele não tá no seu mar. Ele só passou ali, surfou e foi embora. Então, você tem que saber aproveitar de todos os ângulos pra mandar. Aí, se ele gostou do morango, se não gostou. Então, você tem uma jornada do cliente. E assim, e tipo, gente, e muito simples. É muito simples, né? Eu falo porque eu acho que é as dores mesmo. Mas eu quero passar isso daí para as pessoas que eu acho que têm um aprendizado maior do comércio e dos doces e tal. Conhecimento, experiência E Deus chama, compartilhado. e Deus chama a gente para discipular. É uma coisa que nós falamos muito aqui no podcast, que todo negócio, ele glorifica a Deus. Então, tudo o nosso trabalho, eu vejo, por exemplo, quando eu vou na Lu, quando eu vou tomar um café, parece que eu sento e vou tomar um café com Deus ali, de fato, sabe? Porque é um momento de prazer, é gostoso, é muito prazeroso. Não tem nada mais gostoso do que você estar numa festa de aniversário, não sei o quê, e comer um bom bolo, pegar um bom docinho, né? Isso é maravilhoso. Então, o seu trabalho comunica a Deus. Sim. Ele traz o amor, ele traz a presença de Deus pra festa, Sim. né? Pra nossa vida. E celebrar é isso, né? Exatamente. Ô Lu, você fala bastante também sobre um sonho que ninguém tá vendo. Você falou alguma vez sobre isso. E essa é uma frase muito poderosa. Que conselho que você pode dar para o empreendedor cristão que tá no momento agora, talvez, de invisibilidade? Né? Como que ele permanece fiel? Mesmo quando parece que ninguém tá vendo, o negócio não tá dando certo. Como é que você se vê nesse processo? Eu vejo muito como a comparação. Porque se ele não tá vendo o sonho que é dele e alinhar a oração dele. Gente, alinhar. Qual é a sua oração? Deus, o que o Senhor quer pra mim no meu caminho? O caminho da Thaís é um, o caminho seu é outro, o caminho da outra doceira é outro. O que ele quer pra mim? Se for pra mim ter 10 lojas, se tiver alinhado com ele e ele falar, Lu, você vai ter 10 lojas, ok. Se ele falar, Lu, tá escrito pra você, é uma loja. E aí tá tudo bem se for uma loja. Mas hoje as pessoas se perdem no sonho porque
elas se comparam, infelizmente. A rede social hoje, ela é muito boa, porque antes a gente tinha que ir em biblioteca e tal, aquela monte de coisa. Depois o Google, né, ali, discado. A gente passando por tanto processo. Hoje tem tanta coisa tão livre acesso, tão bom para você estudar, para você saber e tal. Olha aí, inteligência artificial veio para ajudar a gente muito. Uhum. Mas se a gente parar de se comparar, isso é real, muito. Porque o fulano tá fazendo tal coisa, porque o fulano tá não sei o quê. E aí você esquece seu sonho. Porque aí começa a ter dor, sangramento no dia. E aí você desanima do seu sonho. O propósito, a visão que Deus te deu. E aí para. E aí você passa a página. Tipo, aí Deus falou, passou a oportunidade. Passou o que tinha pra ser. Porque a pessoa se perdeu. E nem porque ela não quis. É porque ela não soube alinhar isso, sabe? Isso também não é fácil. É uma busca constante. E aí, lá no ateliê, fez um ano, passou já de um ano. A gente para a empresa para fazer oração. Uhum. E isso quem me ensinou muito foi o Clóvis e a Juliana Flores. Ele faz isso na empresa dele há anos. E eu sempre falei, imagina, a gente não pode misturar, né, nada. Porque tem um lá que pode ser espírita, outro, né, outro isso, outro aquilo. Cada um no seu. É igual futebol, é igual política. Então tem coisas que a gente não pode, como líder, também falar. Pode falar, o bolo eu quero sim, o peso tem que ser tanto. O restante não dá. E aí a gente começamos com oração e eu, gente, olha, aqui não é sobre a placa da igreja, e sim sobre a palavra. E aí eu trouxe o Cadu, que é amigo nosso, que é um pastor da plenitude nosso. E ele tem uma linguagem igualzinha a nós. Muito simples. Muito simples. Ele com a esposa, o Ed do Ed de Casa, ele vai lá para tocar alguma coisa. E aí a gente começa a fazer esse trabalho de parar a empresa para fazer oração. Então fala-se a palavra. Se eu, o Marcos ou o Lucas ou alguém quiser uma oração, ou pedir um agradecimento, ou algo acontece, é uma coisa rápida, não é uma coisa tão demorada. E a gente dá as mãos e ora. E a gente já teve alguns milagres. Olha Pelo que nosso legal. poder da nossa oração. E teve um da prima de uma gerente, que sofreu um acidente de moto e ela ficou muito ruim na UTI, em Mauá. Muito, muito ruim. E depois de meses ela saiu da UTI, né? E teve traumatismo, 20 anos e tal. E aí tá super bem, tá em casa. E agora, semana passada, eu vou contar esse episódio. Eu sei que vai no ar aí, mas já tá mais do que é tão emocionante falar desse super milagre que nós tivemos agora. Fora os outros pequenos milagres que a gente não enxerga, Todos né? os dias, Que a né? gente não vê. O filho do nosso motorista tava com meningite viral na UTI, 5 anos. E aí ele falou, olha, eu não consigo trabalhar sábado, que meu filho internou. Foi sábado de manhã, né? Foi na madrugada. E a gente fez a oração na quarta. Era para fazer segunda, não deu. Porque segunda também a gente tem uma terceirização de alguns produtos para rede de hospital e tudo. E toda segunda é muito, muito corrido. O time entra às 7, pra você ter noção. Segunda, quarta e sexta é super corrido lá. É todo mundo ligado mesmo, assim, não dá tempo de nada. Então era de segunda, passou pra terça o Cadu não conseguiu e foi na quarta. Eu sei que eu desci da minha aula lá que eu tenho de bike e tal, eu desci. Aí na hora que o Marco falou assim, o Cadu tá aqui fazer oração. Então tá, e fez uma oração linda, falou sobre a gente não dar brecha pra parte negativa. Então falou um pouco sobre mentalidade. Ele falou assim, vocês querem falar? E eu falei assim, Cadu, eu acabei de ler o devocional, dia 6/11. E ele também fala sobre a mentalidade. Ele também falou sobre a negatividade. E eu também tô estudando PNL para empresários e tal. Dos Meninos da Consciência, são meus amigos, um beijo pra vocês. E aí eu acabei ouvindo, falei na minha parte de provérbios e acabei comentando que tem um pastor que os meninos do iFood, também que são cristãos, me indicaram, que é um pastor de Brasília. Ele fala sobre o entendimento da palavra, o entendimento da oração, o entendimento da cruz, o entendimento... E eu gosto dessa coisa muito de eu entender o que vocês estão passando realmente pra mim colocar na minha vida. Essa é a minha forma de aprendizado, sempre. Eu tô em qualquer aula, eu pergunto, mas me dê um exemplo. Como que eu coloco em prática? Porque senão eu não consigo. Eu tenho, né, eu desvio, assim, e tal. E aí eu comentei, o meu pastor ainda falou, nossa, muito bom, eu quero conhecê-lo. É um senhor, né, e tal. Eu falei, é muito legal, muito simples, mas é bem legal o YouTube dele, assim, do ensinamento mesmo. E acabou, e o Marcos falou assim, olha, vamos fazer oração pro filho do Maurício. Falei, verdade, filho do Maurício, tal, não sei o quê. E demos a mão. E ali, eu acho que a gente tava em
30 e poucas pessoas. Dia de ser uns 5 para as 10 aquele momento. Tem lá no nosso Instagram. E aí o pastor começou a profetizar muito na vida dessa criança. E nós todos de mão dadas, e muita emoção, e muito Espírito Santo tocando. Aquele ambiente inteiro da loja, entre o balcão, entre o café, porque todo mundo foi até pra porta, e todos de mão dada, e aquela coisa assim, o Espírito Santo falando dele muito forte. Acabou, aplaudimos 10 horas, demos glória a Deus. Glória, Senhor. Porque o Senhor é presente nesse lugar. E a hora que nós aplaudimos, eu olhei no celular, era 10 horas em ponto. Dali saiu, todo mundo secando as lágrimas, né, emocionado e tal. E o meu pastor foi no rapaz e falou assim pra ele assim, irmão, você crê que o Espírito Santo estava aqui? Ele falou, creio. Ele falou assim, amanhã você vai me dar uma notícia boa. Amanhã o Marco vai me ligar e vai falar da notícia boa do seu filho. Você crê? Creio. Acabou. Aí ele foi pegar as coisas, foi fazer entrega, tinha entrega em São Paulo. Ele ia fazer uma visita porque ele ia conversar com o médico, estava no Hospital Ribeirão Pires no Ribeirão. Isso se passou 2 horas. Ele mandou um WhatsApp pro Marcos. Sem noção. Que ele tava em alta. Olha que Nossa. bênção. E aí foi muito mais lágrimas. Amém. Porque além de a gente ser líder dos doces, das celebrações, líder de pessoas que estão com a gente, líder dos clientes, porque a gente também pode ministrar de uma forma muito, muito, muito bonita na vida deles. E quantas coisas que é na fé. Uhum. Então, eu falo que isso deu uma clareada tão linda no meu time. Porque quando o Marco passou o WhatsApp, e ele agradeceu todo mundo que estava de mão dada. Obrigada pela oração. Mas foi o Senhor que fez. Lindo. Mas obrigada pela oração. E aí você vê o tanto das pessoas que talvez nem acreditavam direito na oração. Ou estavam ali pela presença ou pela palavra, mas não tinha aquela entrega da presença. E aí tivemos isso, foi semana passada. Tivemos esse milagre maravilhoso. E aí, meu filho, aí só tchá, né? Choro e parará, e o Senhor. E eu sou né, a doida do louvor. Então, na minha sala é louvor. Ou é mentalidade, ou é louvor, ou é podcast. Sempre tem algumas coisas assim que eu sou agitada. E aí você vai passando. E hoje foi a oração. E hoje a gente comentamos sobre o agradecimento, tanto pela vida do pastor e tanto pela vida dele. Ele não estava no momento, ele estava fazendo entrega. Mas o tão lindo que Deus faz o milagre quando a gente vê e quando a gente também não vê. Uhum. Exatamente. E trazer isso para os colaboradores. Então, o que você sente no café, tem muitos clientes que vão. E eles falam assim, aqui é diferenciado. É legal quando você vê a liderança, ter essa visão que todo empresário, todo líder, ele é um pastor do seu negócio. A gente tem um chamado de Deus ali, claro, não é pra ficar, não falo pra gente ficar pregando ou brigando as pessoas, mas assim, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, que as pessoas possam se inspirar e chegar mais próximo de Deus. Exatamente. Né, esposa? Exato, marido. Nossa, é emocionante esse testemunho na prática de como um empresário pode juntar o seu time, unir em Fala da oração por uma causa, ter resultado, né? Ter a resposta já automaticamente. Gente, foi muito lindo. A força que o empresário pode ter na vida dos seus colaboradores, dos seus clientes. Muito, muito. Inspiradora E essa o história. tanto que não é vergonhoso. Porque muita empresa não faz porque acha que vai falar sobre como vetando, né, uma política, como um time de futebol. E pelo contrário. Eu sempre reforço, tá? Uma das coisas que eu reforço não é sobre a placa da igreja. Eu trago o pastor, ele é uma linguagem muito tradicional, mas o jeito que ele explica a didática também todo mundo entende sobre o que é a palavra. E quando se traz e fala assim, conversa com Deus, faz seu relacionamento com Deus, conversa com ele. Cada um na sua liberdade. E aí cada um na sua Isso. liberdade. Mas que plante essa sementinha, porque pensou ele chegando em casa e falando desse milagre? Uhum. Então essa Eu já penso lá história, na frente, né? Porque cada aí eu já... um deles vai sair Ô, contando. Luí, aquela questão, né, de quem que é o negócio? Se o negócio é seu, você faz o que você quiser dele. Né? Quiser plantar bananeira, você planta. Gente, nós temos nossa cultura aqui no Tem os seus escritório. valores. No escritório a gente tem nossa cultura. Segunda-feira de manhã, a gente vai fazer o alinhamento das estratégias e a gente começa a semana com uma devocional. Então, algo Sim. que eu trago a palavra, olha, pessoal, Deus tem tocado no meu coração, esse direcionamento é isso. O Senhor te colocou à frente do negócio e deu a visão para você, o seu negócio é teu, toca. Assim, então,
é a forma como eu vejo, né, esposa? Mas é uma graça, né? É muito bom. E aí tem outras empresas que falam: nossa, eu vejo você tão lindo, eu vou fazer isso na minha empresa também. Eu falei: faz. Uhum. Que seja com mais um, mais E aí você faça. inspira outros Leia empresários. ali, leia um pedacinho que for, Sim. sabe? Mas devocionalzinha leia. simples, não precisa ser. Ah, mas eu não sei. Não tem que saber, cara. Leia ali, acabou. Leia, E traga presença, traga sua presença, Senhor, pra cá. Com certeza. É lindo. Maravilhoso, né, marido? Olha, estamos chegando no final de mais um Aloncast, hein, esposa? Mais um. Foi incrível tudo que você passou aqui pra gente. A sua história inspiradora, o seu trabalho, a sua evangelização dos colaboradores, tudo que você aprendeu, cresceu, onde você chegou. Muito inspirador. Muito obrigada por compartilhar com a gente. E sabe que o Aloncast não é apenas um podcast, é um movimento que une fé, negócios, propósitos e uma vida abundante. Ô Lu, onde que o pessoal te encontra? Me conta. Vamos lá, no Lu Chocolates, no Instagram, no site www.luchocolates.com.br, no Instagram, @luchocolates, e o pessoal, @Machado Lu. Machado Lu. Aí tem uns no YouTube, Lu Chocolate, tudo Lu Chocolate, gente. Bateu Lu Coloca Chocolate, Lu você vai ver minha Chocolates. cara lá, É você. certeza. Para você que está aqui nos ouvindo, essa história que a Lu contou pra gente nos lembra que prosperar é servir. Servir com excelência, com doçura e com propósito. É Lu, isso que aí. privilégio estar com você aqui, viu? Obrigada. Nós agradecemos aqui a sua presença. Obrigada pelo E convite. não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. O que mais? Curtir, compartilhar e isso aí. comentar. E comentar já falou. Isso. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Comenta aí o que você achou do episódio, compartilhe e vem comigo aqui, vem com a gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.